O nosso planeta pulsa com vida nas mais variadas formas e tamanhos, mas talvez nenhum grupo seja tão diverso e numeroso quanto o dos insetos. Você sabia que existem mais de 900 mil espécies diferentes catalogadas? Isso mesmo, esses pequenos seres representam uma fatia impressionante de 80% de todas as criaturas vivas conhecidas no mundo. Com tamanha variedade, não é de se espantar que alguns deles desafiem nossa percepção de pequeno. Na verdade, prepare-se porque alguns são verdadeiramente gigantescos. Vamos conhecer 20 dessas criaturas que provam que, no reino dos insetos, tamanho pode sim ser documento. Começamos nossa contagem regressiva no número 20 com o bicho-pau gigante. Embora ostente o título de maior bicho-pau da América do Norte, não se deixe enganar pelo nome gigante. Ele não é exatamente um monstro, mas afinal, quão grande ele é? Bem, seu comprimento varia entre 7 e 15 centímetros. Convenhamos, não é algo que nos faça cair o queixo. A sua fama vem mais da sua incrível capacidade de camuflagem. Como o nome sugere, ele se assemelha perfeitamente a um graveto. E por que essa mimetização? Simples. Eles são lentos, muito lentos. Fugir de um predador está fora de questão. A melhor estratégia é ficar imóvel, fingir ser um galho sem graça, até que o perigo perca o interesse e procure uma refeição mais suculenta. Número 19. Os besouros Golias. Esses sim fazem jus ao nome. São simplesmente os maiores e mais pesados besouros do planeta. Um verdadeiro pesadelo rastejante para quem tem fobia de besouros grandes e, bem, parrudos. E não se engane pela aparência. Eles são incrivelmente fortes. Acredita-se que um besouro Golias possa levantar 850 vezes o seu próprio peso. Impressionante, não? Originários do sudeste africano, eles preferem o calor e a umidade das florestas tropicais. Além da força, exibem uma beleza peculiar, com cores vibrantes e padrões únicos no dorso. Os machos ainda possuem um chifre usado em batalhas ferozes por fêmeas na época do acasalamento. O mundo dos insetos pode ser bem intenso. E falando em intensidade, o esforço do acasalamento é tanto para o macho Golias que, pasmem, ele morre logo após o ato, consumido pela própria excitação. Chegamos ao número 18. A borboleta. Rainha Alexandra, uma joia rara das florestas tropicais de Papua Nova Guiné, famosa por seu tamanho monumental. Sua envergadura pode atingir incríveis 30 centímetros. Imagine uma borboleta do tamanho de uma régua escolar. O nome birdwing, ou asa de pássaro, descreve perfeitamente não só o tamanho, mas também o jeito majestoso como ela voa. Infelizmente, essa beleza está ameaçada. Seu habitat, já restrito a uma pequena área, encolhe a cada dia devido ao desmatamento para plantações de óleo de palma. Mas como ela fica tão grande? A lagarta é uma comilona voraz, devorando folhas de uma videira específica. Já adulta, a borboleta se alimenta delicadamente do néctar das flores usando sua probóscide, uma espécie de tromba. E um detalhe fascinante, ela é venenosa. O veneno vem de uma planta tóxica que ela consome, tornando-a um petisco indigesto para predadores. Uma lição da natureza. Nem tudo que é belo e colorido é inofensivo. Número 17. O gafanhoto de cerca. Encontrado na terra dos cangurus e coalas, a Austrália, lar de tantas criaturas peculiares e por vezes perigosas, este é o maior gafanhoto de sua espécie. Medindo entre 4 e 8 centímetros, com fêmeas ainda maiores, alguns exemplares podem chegar a 10 centímetros. São verdadeiros gigantes no mundo dos gafanhotos. No entanto, esse tamanho todo os torna um alvo saboroso para predadores como louva-a-Deus e aranhas-lince. Geralmente solitários, esses gafanhotos só se reúnem para causar problemas.
Assim como vândalos, eles se juntam em bandos para destruir plantações, como as de café. Um pequeno grupo pode causar estragos enormes em pouco tempo. Uma gangue de desajustados com um apetite por destruição. Número 16, o besouro titã. Com seus 16 centímetros e meio de comprimento, ele faz jus ao nome. É um gigante imponente das florestas úmidas da América do Sul. Mas, curiosamente, apesar do tamanho, sabemos muito pouco sobre ele. Ele pode voar, mas é tão pesado que precisa escalar árvores para conseguir impulso e alçar voo. Acredita-se que nos períodos mais quentes e úmidos, os titãs voam em busca de parceiros, guiados pelo cheiro de feromônios liberados no ar. Mas o maior mistério envolve suas larvas. Ninguém jamais viu uma larva de besouro titã. Não sabemos como são, nem onde vivem. A hipótese é que se desenvolvam escondidas dentro de madeira em decomposição por anos, até emergirem como besouros adultos. E um aviso: se por acaso encontrar um titã na floresta, mantenha distância. Suas mandíbulas são tão fortes que podem partir um lápis ao meio com uma única mordida. Número 15. O Weta gigante. Uma criatura pré-histórica que sobreviveu por pouco. Esse grilo enorme e sem asas, endêmico da Nova Zelândia, quase desapareceu, restando apenas na pequena ilha Little Barrier. Por quê? Uma cadeia alimentar bagunçada. Gatos selvagens introduzidos controlavam os ratos. Quando os gatos foram removidos, os ratos proliferaram e quase dizimaram os wetas, que também eram predados por pássaros durante o dia. Uma situação desesperadora. Felizmente, a remoção dos ratos permitiu que a população de wetas se recuperasse lentamente. Hoje, eles estão sendo reintroduzidos em outras ilhas livres de predadores. Mas fica a reflexão: até que ponto nossa interferência na natureza é benéfica? Corremos o risco de um dia sermos surpreendidos por uma invasão de insetos gigantes? Número 14. A mariposa Atlas. Sua envergadura, maior que a palma de uma mão humana, a coloca entre as maiores mariposas do mundo. Uma visão espetacular, com asas que podem cobrir uma área de 400 centímetros quadrados. Mas essa grandiosidade vem com um preço trágico. A mariposa Atlas adulta não pode se alimentar. Sim, você ouviu bem. Após emergir do casulo, seus dias estão contados. Toda a energia que ela precisa para viver sua curta vida adulta, de 1 a 2 semanas, foi acumulada durante a fase de lagarta, uma comilona insaciável que pode passar dos 11 centímetros. A vida adulta é uma corrida contra o tempo. Preservar energia, encontrar um parceiro, acasalar o máximo possível e depositar os ovos antes que o fim chegue. Uma existência breve, porém magnífica. Número 13. A vespa caçadora de tarântula. O nome já diz tudo, não é? Uma vespa que caça tarântulas precisa ser imponente. E ela é. Encontrada em quase todo o mundo, exceto nos polos, essa vespa gigante é o inseto oficial do estado do Novo México. Um cartão de visitas um tanto quanto intimidador. As fêmeas maiores chegam a quase 8 centímetros de comprimento, com 10 centímetros de envergadura, o suficiente para causar arrepios. São elas as caçadoras implacáveis. Com um ferrão de mais de meio centímetro, paralisam a tarântula e a arrastam para uma toca subterrânea. Lá começa o banquete macabro, um processo lento de desmembramento e consumo. Embora seu veneno seja potente e a picada extremamente dolorosa para humanos, considerada uma das mais dolorosas do mundo, elas geralmente só atacam aranhas. Mas por via das dúvidas, não provoque uma dessas. Número 12. A barata rinoceronte. Sim, chegamos à barata mais pesada do mundo. Encontrada na Austrália, claro, essa gigante robusta pode atingir quase 8 centímetros e viver por até 10 anos. Há quem as crie como animais de estimação.
gostos peculiares à parte. Elas vivem nas florestas do norte de Queensland, construindo complexos sistemas de tocas subterrâneas, onde criam seus até 30 filhotes por vez. Apesar da aparência que pode causar repulsa em alguns, essas baratas desempenham um papel crucial no ecossistema. Ao cavar e remexer o solo em busca de folhas secas para comer, elas ajudam na reciclagem de matéria orgânica, enriquecendo o solo da floresta. Uma prova de que até a criatura mais nojenta tem seu valor e sua função na natureza. Número 11. As moscas midas. Talvez colossal seja um exagero, mas grande o suficiente para incomodar certamente se aplica. Medindo entre 5 e quase 8 centímetros, uma mosca desse tamanho já é desagradável. Agora, imagine um enxame delas. Comuns na América do Norte, essas moscas escuras com detalhes coloridos e antenas peculiares habitam florestas e áreas abertas. Alimentam-se de néctar, pólen e, para nossa surpresa, larvas de besouro que elas habilmente desenterram de madeira em decomposição. Um petisco peculiar. Número 10. O besouro Hércules. Pode não ser o maior em peso, mas em imponência, ele compete forte. Este gigante pode atingir o tamanho da mão de um homem adulto. E o que mais chama a atenção são seus chifres espetaculares, especialmente nos machos que formam uma pinça poderosa. As fêmeas, menores e sem chifres, compensam com um poder de atração irresistível. Elas liberam feromônios tão potentes que um macho nas proximidades é instantaneamente atraído, incapaz de resistir. Existe até um mercado de colecionadores, fascinados por esses magníficos besouros, dispostos a pagar centenas de dólares por um exemplar. Uma verdadeira paixão pelo exótico mundo dos insetos. Número 9. As baratas d'água gigantes. O nome pode soar inofensivo, mas não se engane. Estes são predadores aquáticos implacáveis, verdadeiros assassinos de sangue frio, com hábitos alimentares nojentos. Vivendo em lagoas e pântanos ao redor do mundo, ficam à espreita sob a vegetação aquática. Quando uma presa desavisada, peixes pequenos, girinos, até outros insetos, passa por perto, o ataque é fulminante. Elas agarram a vítima com suas patas dianteiras em forma de pinça e injetam uma saliva venenosa que liquefaz os órgãos internos. Depois, basta sugar o conteúdo, sem precisar mastigar. E o mais assustador, elas são capazes de abater presas muito maiores que elas mesmas. Um lembrete sombrio de que o perigo pode se esconder sob a superfície calma da água. Número 8. Besouro titã. Titanos giganteus. Imagine caminhar pela floresta amazônica à noite e ouvir um estalo alto no mato. Ao apontar sua lanterna, você vê um besouro do tamanho da sua mão. Esse é o Titanos giganteus, o maior besouro do mundo em comprimento. Ele pode medir até 13,5 centímetros, e suas mandíbulas são tão fortes que conseguem partir um lápis ao meio com facilidade. Apesar disso, o besouro não é agressivo e raramente usa sua força para se defender. É um verdadeiro gigante pacífico, mas com aparência intimidadora. Curiosamente, o besouro titã passa anos no estágio de larva, e quando finalmente se transforma em adulto, ele não se alimenta mais. Seu único objetivo é encontrar um parceiro e se reproduzir. Após isso, morre em poucas semanas. Vive escondido durante o dia e só sai à noite, voando pesadamente em busca de um parceiro, e como se fosse um tanque voador. A sensação de ver esse colosso cortando o ar no escuro da floresta é indescritível. Número 7. Libélula gigante, Giant Darner. A Giant Darner, ou libélula gigante, é considerada uma das maiores libélulas da América do Norte, com uma envergadura que pode ultrapassar os 12 centímetros. Ela é uma verdadeira caçadora aérea.
Mas o que impressiona mesmo não é só o tamanho, e sim a velocidade. Essa libélula é um dos insetos voadores mais rápidos do planeta, chegando a atingir até 56 km/h em voo direto. Imagine isso, um inseto do tamanho da sua mão, voando mais rápido que um carro em zona urbana. Sua estrutura corporal, extremamente aerodinâmica, permite mudanças bruscas de direção em pleno voo, o que faz dela uma exímia caçadora de outros. Insetos, principalmente mosquitos, moscas e até outras libélulas menores. E apesar de sua aparência imponente e voos velozes, ela é inofensiva para humanos. Seu papel no ecossistema é essencial, controlando populações de insetos transmissores de doenças. Número 6. Tesourinha de Santa Helena, St. Helena Earwig. A St. Helena Earwig, ou Tesourinha da Ilha de Santa Helena, é uma das histórias mais tristes e intrigantes da entomologia moderna. Com impressionantes 8,4 centímetros de comprimento, ela era a maior tesourinha já registrada no planeta. Habitava as áreas rochosas e secas da ilha vulcânica de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico Sul, o mesmo local onde Napoleão Bonaparte passou seus últimos anos de vida. Apesar do tamanho, esse inseto era tímido, noturno e só saía à noite em busca de pequenos invertebrados e material orgânico para se alimentar. Infelizmente, a espécie foi considerada extinta em 2014. O motivo? A destruição de seu habitat natural por construções humanas e a introdução de predadores como gatos, ratos e centopeias invasoras. A perda da tesourinha de Santa Helena é um lembrete doloroso de como o impacto humano pode silenciar até as criaturas mais antigas e resistentes da Terra. Número 5. Centopeia gigante. Scolopendra gigantea. Prepare-se para conhecer um dos predadores mais temidos do submundo tropical, a Scolopendra gigantea, ou centopeia gigante amazônica. Com até 35 centímetros de comprimento, ela é a maior centopeia do mundo. Mas não é o tamanho que mais impressiona, é o comportamento predatório. Essa centopeia caça e se alimenta de insetos, aranhas, escorpiões, rãs, lagartos, filhotes de ratos e, pasme, morcegos. Ela escala paredes de cavernas e espera no teto, pendurada, até que um morcego passe. Então, com um movimento rápido, ela o agarra no ar e injeta seu veneno com garras curvas, chamadas de forcípulas. O veneno é extremamente tóxico para as presas. Em humanos, pode causar dor intensa, febre, vômito e, em casos raros, reações alérgicas perigosas. Um encontro com uma dessas definitivamente não é algo que você vai querer ter em um acampamento na selva. Número 4. Arthropleura. Agora voltamos no tempo, cerca de 300 milhões de anos atrás. A Terra era dominada por florestas úmidas e densas e o oxigênio atmosférico era muito mais abundante. Isso permitiu o surgimento de criaturas gigantescas como a Arthropleura. Com mais de 2 metros de comprimento, essa criatura parecia uma centopeia dos pesadelos. Ela era o maior invertebrado terrestre que já existiu. Apesar da aparência assustadora, estudos indicam que era herbívora, alimentando-se de folhas em decomposição no chão da floresta. Seus segmentos blindados formavam uma armadura protetora que a tornava quase invulnerável a predadores da época. Ela se movia lentamente, deslizando pelo solo como um tanque orgânico milenar. Fósseis da Arthropleura foram encontrados principalmente no Reino Unido e na América do Norte, e até hoje causam arrepios em paleontólogos. Imagine cruzar com uma dessas em um dia comum na floresta. Número 3. Louva a Deus, gigante africano, Giant African Mantis. Com até 15 centímetros de comprimento,
Esse louva a Deus, é um mestre em disfarce e assassinato silencioso. Seu corpo alongado e coloração camuflada permitem que ele se misture perfeitamente a folhas e galhos, mas o que o torna tão fascinante e assustador é sua estratégia de caça. Ele permanece imóvel por horas, como uma estátua. Quando a presa se aproxima, em um piscar de olhos, ele a agarra com suas patas serrilhadas e começa a devorá-la viva. Além disso, seu comportamento reprodutivo é infame. Durante o acasalamento, a fêmea pode decapitar o macho e continuar o ato enquanto o devora. Sim, é real. E há estudos que sugerem que isso aumenta a chance de fertilização, por mais bizarro que pareça. Definitivamente, o romance no mundo dos insetos não é para os fracos. Número 2. Abelha gigante de Wallace. Wallace's Giant Bee. Redescoberta em 2019, essa abelha lendária foi considerada extinta por quase 40 anos. A abelha gigante de Wallace, batizada em homenagem ao naturalista Alfred Russel Wallace, é 4 vezes maior que uma abelha europeia comum. Pode atingir 4 centímetros de corpo, com asas que chegam a 6 centímetros. Suas mandíbulas são comparáveis às de uma formiga cortadeira e são usadas para raspar resina de árvores e reforçar seus ninhos, que, curiosamente, ela constrói dentro de colônias de cupins. Essa abelha é extremamente rara e vive em regiões remotas da Indonésia, em Munzinans, florestas tropicais ameaçadas pelo desmatamento. Poucos seres humanos já viram uma de perto. É uma lenda viva que sobreviveu à extinção, pelo menos por enquanto. Número 1, inseto jacaré, alligator bug ou peanut head bug. Esse inseto parece ter saído de um filme de ficção científica. Sua cabeça lembra um amendoim inchado, ou até um pequeno jacaré fossilizado. Mas essa estranheza tem uma função vital: confundir os predadores. O inseto jacaré, conhecido cientificamente como Fulgora laternaria, é uma mariposa tropical que vive na América do Sul e Central. Seu crânio falso é apenas uma extensão, vazia da cabeça, como uma máscara grotesca. E ele não para por aí. Quando ameaçado, abre as asas e revela 2 olhos falsos gigantes para simular o rosto de uma criatura maior e perigosa. Se isso falhar, ele ainda libera um odor repulsivo, comparável ao de um gambá. É a definição de defesa multifásica: camuflagem, susto visual e ataque químico. Tudo isso em um inseto de poucos centímetros. Do terror da centopeia gigante ao mistério da abelha redescoberta, o mundo dos insetos prova mais uma vez que a natureza é tão bizarra quanto fascinante. Qual deles você jamais gostaria de encontrar? E qual você adoraria ver de perto se... Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no Umbramente e aproveita para assistir agora nosso outro vídeo sobre os animais mais perigosos da floresta amazônica. Te vejo lá, explorador da sombra.